Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Forrest Gump, o contador de histórias, dirigido por Robert Zemeckis, de 1994. Atualmente, aqui no Análise de Obras, a gente tem feito recorte temático de sociedades opressivas. E hoje nós vamos falar especialmente do Forrest Gump, que não é um filme especificamente sobre sociedades opressivas, mas a gente vai tentar fazer o melhor encaixe possível. Esse nosso debate terá spoilers, então caso você ainda não assistiu o filme, vá assistir e depois retorne ao nosso encontro. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E aí, Francisco, me conta, como foi esse filme? É claro, né, que eu conhecia já Forrest Gump, né, um filme muito famoso, né, um filme muito bacana também, né, mas eu achei curioso, né, porque o Forrest Gump ele é um filme que ele tem um background que fala, né, sobre, claro, eu já sabia que isso fala sobre a história americana, mas ele fala muito sobre o racismo, né, por exemplo, o fato do Forrest Gump ser um herdeiro direto de um dos fundadores da Ku Klux Klan, né, como ele fala logo no começo, mas ao mesmo tempo ele é um cara que não leva essa maldade, ele é um cara ingênuo, então ele não vê sentido no racismo, ele vivencia nesses momentos onde os negros estão começando a ter mais espaço na sociedade americana, ele é amigo do Cuba, né, que acaba morrendo, que alguém que ensina muito ele, né, então nesse sentido eu acho que acaba falando, sim, de uma sociedade em transformação, de uma sociedade que acaba aceitando as diferenças, né? Até mesmo no final, quando o Tenente Dan, que perde as pernas, quando ele chega lá do lado de uma oriental, para os Estados Unidos, isso é um tanto quanto que polêmico, né? Porque os orientais, o rosto oriental foi o rosto do inimigo na Segunda Guerra Mundial, né? Quando eles combateram contra o Japão, e no Vietnã, né? Que é um pouco diferente a fisionomia, mas é o Oriente. Então, ela está ali do lado de um cara que combateu no Vietnã e era para ter morrido no Vietnã, assim como a família dele morreu na Segunda Guerra Mundial. Lá eles, assim, eu acho que eles não citam a Guerra da Coreia, mas também tem aí esse background, acho que mostra uma sociedade de transformação, mas uma transformação boa. Mas, paralelamente, só para fechar, é curioso porque o filme Forrest Gump, ele condena o movimento. Então, nesse sentido, ele acaba não olhando com bons olhos a contracultura, que era um movimento de protesto contra a sociedade americana. A gente está, assim, fazendo um recorte temático já faz algum tempo de sociedades opressivas. E esse é um filme que eu, por exemplo, quando eu assisti 2 vezes, eu assisti há uns 15 dias atrás e assisti ontem, de novo. Quando eu assisti há 15 dias atrás, eu fiquei emocionado com o filme, né? Então ele tem um caráter assim muito de, para mim, pelo menos, tem um caráter muito de uma pessoa ingênua que vai lidando com a vida e as coisas vão se atropelando, de repente ele acaba se dando muito bem, mas me tocou emocionalmente e é curioso que eu não sei dizer exatamente o que me tocou, a inocência dele. Então parece que fica um pouco fora do sociedades opressivas, que nem, por exemplo, a gente falou sobre A Onda, é um enredo que fala de uma coisa bem didática, o que é uma sociedade opressiva. Depois a gente falou de Hotel Ruanda, que é realmente um conflito armado, onde pessoas morrem e tudo mais. E o Forrest Gump tem uma história cheia de emoção, cheia de empatia, com um background, parece que tem uma coisa atrás, contando a história desse período, né, dos Estados Unidos, de 1940 até 1980 ou 90, por aí. E aí, como que fica isso em sociedades opressivas? Me ajuda a encaixar. Então, eu acho que Forrest Gump ele é um filme que ele narra 2 biografias. Pelo menos assim, até pelo menos a metade da vida, quer dizer, até a metade de uma vida, a outra acaba, né? Ele narra a vida do Forrest Gump, que é um menino ingênuo, bonzinho, ele tem um QI meio baixo, né? E ele acaba levando assim um caminho mais conservador para a vida dele, né? Ele faz escola, ele vai para a faculdade, depois ele vai para o exército, daí ele funda uma empresa, daí essa empresa acaba prosperando e ele acaba vivendo, né, dessa renda, e ele corta a grama lá da cidade dele, tal, como um bom moço. E a outra vida é a vida da Jane, que é uma moça que teve uma infância muito complicada, parece que o pai dela abusava dela e das irmãs, ela posou nua para revistas, ela trabalhou em boates, ela usou droga com os hippies, ela foi dos movimentos políticos, aí ela pega HIV e morre. Parece que o filme está falando assim, olha, toda essa rebeldia, essa contracultura, essa crítica à sociedade americana, tudo isso foi um bando de gente drogada que não sabia o que estava fazendo. Porque no final, a sociedade americana acabou, assim, as contradições dela acabaram se apaziguando. É uma sociedade que permite o negro ter a sua prosperidade, como a família do Cuba, é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade que, sabe, superou esses problemas,
E no final, aqueles drogados acabaram sendo condenados pela vida que eles levavam, que era uma vida de moralidade. Eles não falam explicitamente, mas né, ela morreu de HIV e é uma doença que você pega por uma vida promíscua, né, a partir do sexo, né, geralmente, né? Claro, você pode ter transado só com uma pessoa que tinha HIV, mas o fato é, tá ligado a isso. Parece que seria assim uma punição por essa vida. E tanto que no final ela tem a redenção dela, que é uma redenção bem assim conservadora, bem careta, que ela casar de branco, a pureza, ela vira uma moça de família no final, né? E aí ela morre, mas como a mãe de família, e não como a hippie muito louca. Então parece que Forrest Gump está falando assim, olha, não precisa de ter oposição e contracultura, sabe? A sociedade americana é tão evoluída que ela mesma se organiza, sabe? Sem esse pessoal aí muito louco e crítico. O que você achou? É curioso você falando desse jeito, se pondo desse jeito, para mim me dá uma torcida nas entranhas, assim, porque eu não vi o filme desse jeito. Eu não tenho uma visão clara, assim, eu não teria uma opinião como você teve aí. Você fez uma sucessão de ideias e conseguiu organizar seu pensamento. Eu não tenho isso tão claro, mas eu acho que os Estados Unidos era um país no início do século XX, é um país conservador e cheio de preconceito, né? Tinha preconceito contra o negro, estava estabelecido, contra o asiático, essas guerras todas que ninguém entendia direito. Daí veio um movimento de contracultura, que era o próprio americano, mas que estava em outro estado de consciência, vamos dizer assim, querendo outras coisas, outro movimento, e eles fizeram tipo uma amalgamação, né? Os Estados Unidos mudou. Para haver mudança, precisa haver oposição e precisa haver adaptações. Então eu vejo que, por exemplo, houve um grande deslocamento para o negro, houve um grande deslocamento político, vários políticos foram assassinados e isso foi mostrado no filme. Houve a guerra do Vietnã e houve muita discórdia interna e muita gente se opondo. Então, não é que um conservadorismo veio, no meu entender, né? Ele veio tomando espaço e nós somos certos, pá, assim. Eu sinto que, assim, ele já vinha de um jeito, veio uma contracultura que foi se opondo e foi tentando se encontrar nesse processo, e aí mudanças foram acontecendo, né? Então eu não sinto, assim, essa posição que você colocou. Eu sinto um processo até são, um processo até curativo, é um processo de transformação sem guerra, porque a gente acabou de falar de filmes como A Lista de Schindler, a gente acabou de falar de filme como Hotel Ruanda, onde as oposições internas em ideologias e comportamentos dá em bala, a pessoa morre mesmo, né? Vai para campo de concentração e se torna um monstro, talvez, traz o que tem de pior de si para poder lidar com a oposição. E aqui não, aqui é um processo mais são, realmente mais salubre. O que você acha disso como tema, nosso recorte temático mesmo, que é a sociedade opressiva? É uma opressão, talvez, é uma pasteurização da opressão. Não, assim, eu acho interessante isso que você quer dizer, assim, que o filme ele representa esse movimento de um modo mais civilizado, esses embates das contradições. As contradições mais adaptadas, né? Mas elas foram se movendo e se encontrando. Não aconteceu uma guerra tipo Hotel Ruanda. Um extermínio. Não, eu acho interessante isso assim, que você falou. Assim. Realmente, o filme ele mostra que parece que a sociedade americana é uma sociedade muito harmônica. Né? Ela parece que assim, ela conseguiu, com o passar do tempo, se reinventar e conseguiu produzir uma sociedade de fato justa para os americanos que vivem ali, independente da raça, da cor, do que seja. Mas, por exemplo, o que eu fico assim é porque eu acho que o filme pune a Jane. Não, mas vamos e convenhamos, ela é um personagem no filme, e como personagem ela vem de uma família disfuncional. Sim. Então, todas as pessoas que vêm de famílias disfuncionais acabam não funcionando de alguma forma ou de outra. E eu achei interessante essas pessoas e tentar encontrar as respostas dela. Porque eu mesmo fiz parte da comunidade do Osho muito tempo, e eu sinto que a comunidade do Osho é uma coisa a ver com hippie. Não são os hippies necessariamente. Para algumas pessoas talvez sim, mas tem a ver com isso. E é uma galera que ela, peraí, para. Eu estou vivendo desse jeito quadrado, mecânico, totalmente, eu vou me ressignificar. Então, imagina essa Jenny, que veio dessa família disfuncional, e ela foi para a vida e ela tentou encontrar respostas. Onde que ela tentou encontrar respostas? Nas baladas, nas drogas, no sexo, nos vários relacionamentos. E é como uma pessoa realmente que teve uma infância sofrida acaba fazendo. A pessoa ela vai quicando na vida. Ela não tem um alicerce que vai dando apoio e a pessoa vai indo. Mas, ao mesmo tempo, faz a pessoa crescer muito. Você acredita que uma pessoa que sai da vida sai de casa cedo e vai quicando na vida?
ela acaba tendo que amadurecer mais rápido do que um patricinho ou uma patricinha? Eu acredito que ou sim, não? né? Porque acho que ele acaba vendo, como diria o nosso poeta Cartola, que o mundo é um moinho, né? E ele tritura os nossos sonhos tão mesquinhos, né? Então, acho que isso demanda dela uma postura mais, como você falou, uma postura mais madura, ela tem que se virar. O problema é que eu acho que ela tentou encontrar identidade num movimento que parece que não prosperou, parece que não vingou. Não, Né? me explica Parece melhor, que... isso não vingou para ela ou não vingou socialmente? O que não vingou? Acho que socialmente a contracultura não vingou. Você acha que esse processo de, por exemplo, lá no início do filme mostra um negro que não podia nem entrar na escola, e no final das contas mostra um negro em alguma medida inserido, porque o negro também estava servindo de bucha de canhão, né? Então, Vietnã, a primeira leva, talvez, algumas boas levas, enfiaram um monte de negro para ir ficar na linha de frente. Sim, né? sim. Inclusive, aquele grupo de negros, Panteras Negras, acho que ele menciona isso, que o negro servia de bucha de canhão, eles estavam ali para fazer oposição. Né? Então, alguma transformação aconteceu. Então, essa contracultura, ela faz algum movimento, ela faz uma transformação, ela proporciona um vetor de movimento. Senão, imagina, uma mulher inserida na sociedade, bonitinha, ela cresce com a família, o amor da família, aí os pais querem que ela case bem casada com alguém bem relacionado da sociedade, e aí ela vai fazer parte do country club, nos Estados Unidos tem isso, né? Participar do country club, e participar das festas, e aí ela está sempre preocupada com flores e decoração da casa, e aí ela envelhece ao lado do príncipe encantado dela, ela morre. Isso não tem oposição nenhuma. Isso daí é uma patricinha de ponta a ponta vivendo uma coisa quadrada, diferente dessa Jenny. Ela saiu de casa de um pai que abusava. Ela queria virar um passarinho, voar, morrer, sumir, qualquer coisa, porque o abuso era demais para uma criança de 8 ou 9 anos. E aí ela saiu para a vida tentando achar os sonhos dela. Então, peraí, aprende mais a patricinha que faz bonitinha e fica o dia inteiro decorando a casa com flores e rosas e orquídeas, ou a Jenny se ferrando de torta amarela, entrando em qualquer carro, transando com gente, se relacionando com gente abusiva e tudo mais. Quem cresce mais no final das contas? Então, mas é que assim, é claro que pensando, né, nessa ideia do conservadorismo, ele pressupõe uma certa imobilidade da sociedade. Né? E aí não teria essa conscientização e as pessoas acabariam se transformando, né? Porque a gente viu uma geração que acaba transformando a mente, né? Uma geração que consegue, né, como a gente falou, fazer, por exemplo, as minorias conquistarem espaços, direitos políticos, tem mudanças sociais significativas, como você falou. E eu concordo com o que você diz. Mas eu acho que assim, que o movimento hippie, ele queria uma revolução de costumes muito maior do que de fato ele atinge. Entendeu qual é o ponto? Era uma mas toda oposição não faz isso. Eu fico imaginando agora, voltando para as revoluções, né? A Revolução Francesa. O opositor, o camponês, ou a pessoa que está na oposição, ela sempre quer muito. Só que quando entra na liga dos embates e interesses, a coisa dá... Eu lembro que eu estudei matemática vetorial. Matemática vetorial, esse versus esse dá zero, sabe? Se eles têm a mesma força, a mesma intensidade, só tem oposição diferente. Quando tem as forças diferentes, os interesses diferentes, dá um resultante que não é nem o que esse queria, nem o que esse queria, e nem no zero, porque eles não são opostos imediatos, eles têm interesses em comum. Então dá numa terceira coisa. Não sei, eu vejo assim, pelo menos. Então, esse movimento de contracultura, eu acho que ele foi importante, eu acho que ele adicionou à sociedade. Você não acha que ele foi absorvido? Não, eu acho que o resultante acaba-se numa sociedade, acaba-se em alguma coisa ali, né? Mas a sociedade também modificou. O hippie não ficou hippie do jeito que ele estava, e o quadradinho não ficou quadradinho como ele estava. Os dois tiveram que dar uma... Mas você acha que o Forrest Gump não acaba quadradinho? Então, mas o que eu acho fantástico desse filme, Forrest Gump, é que ele já é uma pessoa fora da curva, né? Sim. Ele é uma pessoa ingênua, com o QI baixo, e ele carrega muitos valores que a mãe dele ensinou. Então, a mãe dele ensina que ele é igual a todo mundo. Ele não via o negro como negro, ele não via nada. Ele era uma pessoa pura e aceitava as pessoas e situações como dizia, como eram ditas para ele. Então, se ele tinha que fazer a arma, ele focava toda a mente dele. O autista é assim, né? Então, ele focava toda a atenção dele lá. Você tem que olhar para a bolinha de ping-pong, então você tem que olhar para a bolinha de ping-pong. Então, todas as cenas que ele está jogando ping-pong, ele não tira o olho da bolinha. Ele segue
na inocência dele, uma pureza de aceitar as condições que aparecem. A Jenny falava que não queria ficar com ele e ir embora, ele aceitava. Ele ficava morrendo de saudade dela, mas ele aceitava. Quando ela voltava, ele aceitava de volta. Não é uma ingenuidade? Então, falar que ele ficou quadradinho, ele nem era quadradinho e ele nem ficou, na minha opinião, né? Ele nem era e nem ficou. Ele é uma coisa fora da curva. Ele tem uma coisa meio de zen budismo, na minha opinião. Sabe, uma coisa assim que ele está olhando os céus e as estrelas e a pureza das pessoas, sem aquele julgamento todo que o ser humano normal faz um sobre o outro e tirar seus proveitos e tudo mais, ele simplesmente era em cada situação. Então, uma das coisas que me toca nesse filme é essa pureza transcendida. Acho interessante no filme, né? Porque o Forrest Gump, ele é apresentado como um cara de QI baixo, né? A gente vê isso o filme inteiro, mas quando ele entra no exército, ele é chamado de gênio pelo sargento, né? Porque no exército é um lugar que você não precisa pensar, né? É um lugar que você só precisa seguir ordem. Então, a inteligência dele é exaltada, né, pelo sargento. Você falando disso, eu lembrei, né? Então, mas é interessante porque, assim, porque o Forrest Gump, você falou que é esse cara ingênuo, puro e tal, mas eu não sei, assim, porque, por exemplo, ele não tem um corpo que deseja, tipo, ele não tem tesão. Quer dizer, essas modificações, elas não alteram ele. Sabe, eu sinto que ele é muito puro, entendeu? Porque uma coisa é você ter um rebaixamento intelectual, mental. Outra coisa é você ser quase que um santo, sabe? Ele não tinha tesão, então, ele não é um santo. Ele não tinha vontade de avançar nas mulheres. Não, ele tinha alguns valores e ele se guiava por eles. Então, por exemplo, quando ele viu a Jenny apanhar lá do cara, ele avançou. Quando ele estava esperando ela no motel lá, ele estava lá do lado de fora, ele achou que o cara estava atacando ela de alguma forma, ele foi lá, arrancou o cara e criou uma treta lá. Então ele não é santo e ele não é tonto, mas tem um quê de princípios nele. Ele tem alguns princípios, tipo, eu gosto de você, eu cuido de você, eu não permito que outra pessoa te abuse de uma forma meio direta. Da família do Bubba. Família do Bubba. Ele tem princípios. Ele tinha prometido para o cara que ele ia fazer o negócio do camarão, ele foi atrás do camarão, ele foi comprar o barco, ele fez a coisa acontecer. E quando ele ganhou dinheiro, ele levou para a mãe do cara o dinheiro e deu um tanto lá, a parte que era do Bubba. Então, o que acontece? Ele não é um desprendido, aquele inocente anjo. Ele é um inocente puro que tem valores, e os valores que ele carrega geralmente sai tudo da cabeça da mãe dele. O que ela falou para ele, ele pegou. E a gente tem empatia porque a gente sabe que uma pessoa meio autista, ela funciona meio assim. Não sei se você já teve a oportunidade de encontrar ou conversar com o autista. Ele fala na tua cara umas coisas assim que você não acredita, porque ele não faz esse movimento político todo que a gente faz na cabeça. Ele fala, eu não gostei de você, eu não quero. Na lata, assim, na lata. A gente não está acostumado com isso. A gente faz todo um mise-en-plie, a gente faz toda uma volta no negócio. Não, assim, eu já convivi, mas eu lembro que, assim, que não tinha essa inocência toda, sabe? Tinha também ali uns desejos, umas vontades que estão também. Umas maldades também. Sim, mas se manifestava de um outro jeito. Se manifestava de outra maneira, mas... Assim, eu achei o Forrest Gump muito... Quase que um milagre divino, né? Ai, Deus, não sabia que Deus... iria me colocar como sua mãe. A religião também é uma coisa que aparece de background o tempo inteiro no Forrest Gump, né? Ele vai para a igreja. Mas você vê como é inocência. Ele não faz de ir na igreja fazer oração uma parafernália. O que é para fazer? É para rezar? É para ir lá na igreja? Vamos lá. É isso que precisa fazer? Vamos lá, sabe? A gente, antes de ir numa igreja, a gente faz todo um negócio. Você acha que o Forrest Gump é o retrato daquilo que o ser humano deveria ser? Não, eu acho que uma parte do ser humano. Tem uma parte do ser humano que ela poderia aprender muito com esse comportamento do Forrest Gump, né? Então, eu que participei dessas escolas budistas, talvez algumas escolas místicas de filosofia, eu percebo que eles sempre incitam que a gente vá a ser uma pessoa mais pura, ver o outro talvez com mais inocência, com mais amor, com mais bondade. Só que isso daí é ensinado. Isso daí a gente não consegue fazer. A gente ouve assim e fica aquele ser político ainda mais falso ainda, né? E o Forrest Gump, não, ele transborda, mesmo, né? Ele transborda isso. Você acha que o Forrest Gump ele é uma solução para a sociedade opressiva? Ele como? Esse tipo de comportamento dele? Tipo assim, no final os valores estão nas pessoas, e se as pessoas não forem preconceituosas, não vai acontecer nenhum tipo de opressão na sociedade. Você acha que ele simplifica a questão do mal? Não acho que ele não simplifica.
a sociedade é muito maior que um indivíduo, né? E ele tomou alguns comportamentos, e o filme é um filme também, isso daí não é uma história real, isso daí é uma ficção. Sim, claro. E eu acredito que esse filme, se eu tiver que levar alguma mensagem dele, eu levaria a questão de a contracultura vem, faz oposição e dá uma resultante, que não é nem o que tinha no passado e nem o que eles queriam como contraposição. Dando uma coisa nova, mas é muito mais saudável do que um conflito armado onde um aperta o pescoço do outro e mata o outro como solução. Que é o filho do Ford e da Jane. Tipo, essa nova geração é a resultante disso. Talvez essa nova cria desses dois seres opostos, sabe? O monstro A com o monstro B dá um monstro C. Da cria numa coisa nova, não é mais um monstro A, não é mais um monstro B, é uma coisa nova. E isso é feito dentro de um processo dinâmico e dentro de um processo de acomodamento. Não é você lembra, a gente falou sobre questões, né? Acomodamento era uma das ideias. Dentro de um processo que acomoda, não é um processo que impõe. Pelo menos é assim que eu vejo. Como você vê? Você consegue ver esse lado que eu estou dizendo ou não? Não, eu vejo esse lado que você está falando. Eu acho interessante o que você está falando. Quer dizer, não foi nem para eles, nem para os outros, né? Foi o meio do caminho, a contracultura teve a sua importância. Pô, protestaram contra a guerra do Vietnã, realmente. Uma guerra bem hipócrita. Tem um movimento de Panteras Negras, tem um comportamento jovem diferente, né? Uma sociedade mais tolerante e tal. Mas, por outro lado, também, é porque assim, é que eu acho que ele condena o movimento hippie, porque parece que toda a contracultura, porque todo momento que aparece a contracultura, ela aparece mostrando um lado meio B, assim. Tipo, os Panteras Negras, eles falam algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo eles vêm com um blá 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 político, parece que foi meio decorado, meio vazio. Tipo, o outro lá, que era o namoradinho da Jane, bate nela. E aí depois ele vem falar uma coisa, não, eu bati em você, mas é por causa da política, porque o Johnson é um mentiroso, sabe? Um canalha de primeira. Parece que é um movimento mais de pessoas perdidas, parece que o filme me passa isso, do que de fato de pessoas politizadas que de fato impactaram a sociedade e que tinham alguma razão. Porque assim, os caras falavam da guerra, mas eles não foram para a guerra. Quem foi para a guerra foi Forrest. E o Forrest foi um herói de guerra, porque ele salvou pessoas que estavam ali. Ele foi lutar pelo país dele. Né? E os outros não, eles fugiram da guerra. E condenaram uma coisa que eles nem sabem, nem tinham dimensão de lei. O que era essa vivência militar? A impressão que eu tenho vendo o filme é que parece que o movimento da contracultura, ele parece que assim, é um lugar de rebeldia juvenil inconsequente. Enquanto que o Forrest Gump, que era um cara mais direitinho, que seguia as regras, né, os valores que a mãe dele falou, parece que ele sim era o cara que fazia as coisas acontecer. Sabe, assim, não foram os hippies que fizeram a grande revolução tecnológica da época, foram os... Sabe, foram, por exemplo, o amigo dele investiu na Apple, né, foi um dos investidores, e aí ele era acionista da Apple e tal, entendeu? E o cara era um tenente do exército. Então, assim, parece que esse movimento hippie, parece que, assim, eu sinto que ele fica meio escanteado, sabe? Mostra só quando é a Jane usando droga, ela com algum cara, ela com o olho roxo que apanhou do cara que ela ficou, entendeu? Então, assim, eu não sinto que o filme mostra um momento e fala, não, ó, tá, quer ver a importância do movimento hippie? Tá aqui. Esse momento de... Quer dizer, tem aquele protesto em Washington, a gente pode colocar, talvez seja ele. Mas, via de regra, ele coloca assim que é uma galera meio, sabe, tipo vai protestar e todo mundo de roupa, fantasia de militar, mas ninguém era militar, entendeu? Então parece uma coisa meio jovem e inconsequente. Né? Eu senti isso. Eu vou pôr o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu vejo diferente de você, não vejo desse jeito. Eu vejo que você não pode participar da guerra e querer fazer oposição da guerra. Você não, para conseguir fazer uma oposição ou ter outros pontos de vista, você tem que necessariamente não pertencer àquilo. Você tem que realmente vir de outro lugar, você tem que vir de outra percepção, porque senão você faz aquilo que está naquilo. Uma pessoa que cresceu dentro do exército, que o pai é militar e que tem aquela visão de exército, de disciplina, de horário, de dia, ele não consegue fazer oposição a ele mesmo. Ele é aquilo, ele vai avalizar aquilo. Então, uma pessoa que foi no exército não pode fazer isso. Outra coisa, você não vai tirar grupo enorme de pessoas que estudaram sociedade, que estudaram sociologia, que estudaram antropologia, tudo mais, para ficar pensando nas fórmulas certas, nas palavras certas, no jeito certo de fazer a fala e de fazer o discurso para fazer uma oposição a uma coisa que vem vindo. Então, o que acontece? Essas pessoas como a Jenny, como os negros, tudo mais, são pessoas que saíram de dentro das próprias famílias americanas,
Então não é alguém que veio do espaço sideral, que veio de outro país e tudo mais. É alguém que saiu de dentro daquela cultura, que sentiu a dor da oposição, talvez da opressão que existia ali dentro daquele sistema, de como aquilo não estava funcionando, certo? Porque uma das ideias de que o próprio militar estava funcionando, esse pessoal de direita ali, era o quê? Fazer guerra no Vietnã para quê? Para colocar as indústrias dele, para fazer o comércio dele melhor. Então, esse movimento de contracultura, ele vem de forma desorganizada, mas em alguma medida entrópico, né? É uma entropia que se cria de dentro do próprio sistema e que se opõe. Ele se opõe de uma forma organizada, como um bando de sociólogos intelectuais e inteligentes? Não. Ele vem de uma forma desorganizada, mas ele tem alguma coisa a dizer. Talvez ele não tenha o arco completo do discurso do que ele quer dizer, ou os movimentos certos, ou os dinheiros certos, porque você precisa ter dinheiro, condições e tudo mais para fazer grandes transformações. Eles vão do jeito que eles podem, né? Então, eu não sei, eu dou grande valor para essa entropia que né? Ele sai do mesmo lugar, se distancia em alguma medida, é desorganizado, é falho, mas começa a fazer oposição. E essa oposição ela vai fazendo algum tipo de pressão e vai criando alguma transformação. E ainda eu vejo tudo isso como um movimento salutar, né? Ainda eu acho isso 1000 vezes melhor do que o Hotel Ruanda ou que nem qualquer outro tipo de extermínio aí que existiu, holocausto na história da humanidade. Não, então, eu acho interessante isso que você falou, né? Quer dizer, né? É um movimento, né? Que na figura da Jane a gente vê que é um movimento que vem desse mal-estar, né, com o poder, de quem não viveu aquela vida ideal, de quem viu o pior lado da sociedade. E por isso eles se organizaram e vieram em protesto. É interessante isso que você falou, né? Eu acho que, de fato, assim, que o movimento hippie ele passa por isso mesmo que você disse, mas eu acho que o filme não tem essa visão. Eu acho que o filme ele tem uma visão condenatória. Porque, por exemplo, assim, eu acho que a Jane morrer por AIDS é uma visão moralista do filme para ela. Tipo, ela viveu, foi uma mulher livre, mas ela foi muito louca. E aí ela pegou essa doença, que é uma doença sexualmente transmissível, e aí ela acabou morrendo. Mas antes ela tem a redenção. Ela casa e vira uma moça de família. Ela não é uma mãe solteirona, que fugiu, que não quis criar o filho com o pai, né? No final ela volta atrás, entendeu? Então, sendo que no final é como se tivesse peraí, eu vou voltar e você é aquela mulher de família que eu neguei minha vida inteira. A vida inteira ela fugiu desse estereótipo, mas no final ela abraça isso. É curioso, você dizendo assim, eu não sei, eu não concordo, eu não consigo concordar com esse teu olhar. Eu sei do que você está falando, é lógico que eu entendo o que você está falando, mas eu não vejo assim. Eu vejo muito mais ela dentro das angústias dela, procurando respostas no mundo, e geralmente quando a pessoa tem uma baixa autoestima, tem sofrências dentro dela, ela tenta fazer muitos movimentos externos, sabe? Tentando achar solução, que nem eu vi muita gente procurando guru, que nem a pessoa fica tentando achar respostas em lugares diferentes, com relacionamentos diferentes, com comportamentos diferentes. Ela fica tentando achar resposta. E ela bateu, na minha opinião, ela bateu a cabeça, e na mensagem do filme, ela acabou tendo esse filho com Forrest, que podia não ser dele, né? Que existe essa possibilidade. Ela falou que é dele, mas fizeram o teste de DNA, é verdade mesmo? Do jeito que ela andava transando com Deus e o mundo, podia não ser filho dele. Esse seria um plot twist tanto, hein? Estamos viajando na maionese aqui, mas tudo bem, que seja filho dele. Outra coisa que você falou do HIV, se supõe HIV, mas não é HIV. Inclusive, quando na história foram ver lá o romance de onde foi tirado o roteiro desse filme, o cara diz que era... Que doença que é? Que mata também? Hepatite C. Isso é o que não foi dito no filme. Então, muita gente que falou aí, fez vídeo na internet afora, todo mundo falou HIV, né? Mas no filme em si não se diz o que é. Sim, é verdade. Mas quem leu o livro fala que o cara lá que escreveu o romance, no romance ele fala que era hepatite C. E hepatite C é uma doença também relativamente recente e é sexualmente transmitível. Então encaixa bem na história. Mas eu não vejo meio como um processo de punição, mas mais como um processo de contar a realidade como ela é, porque a doença, tanto o HIV como a hepatite C, ela veio nesse processo talvez dos hippies, da contracultura e de pessoas que têm uma vida sexualmente muito ativa, talvez promíscua. E eu vejo que, no final das contas, ela meio que se rende
ao Forrest, porque ela gostava dele. Ela tinha um carinho por ele. Em alguma medida, ela tinha consciência de que ela era uma pessoa tóxica e ela estava totalmente confusa e perdida na vida dele. Por que ela ia se enfiar na vida dele e fazer o mal para ele? Aí, como ela se dá conta lá na frente que ela vai morrer, ela tem uma criança, não tem para quem legar, não é que, eu vou casar, agora eu virei mulher honesta. Agora eu sei certo, fiz tudo certo, fiz tudo errado, mas agora eu vou morrer a santa. Eu não entendi que foi isso que eles quiseram passar no filme. Foi muito mais, eu me rendo e agora eu deixo você com essa criança e eu dou esse momento para você porque é uma coisa que você sempre quis. Então não é uma coisa desse moralismo. A pessoa deveria acordar cedinho, trabalhar e fazer tudo muito certinho, e aí mandou ir pra guerra, vai na guerra, sabe? Ou tipo um direitismo assim que não é bom, porque o direitismo é aquele cara que ele abre a empresa dele, faz tudo bonitinho, cuida da criança, limpa a casa, e a mulher fica limpando a casa e fazendo flores e jardins, constrói 1, 2, 3 casas, e aí eles envelhecem e morrem felizes. Aí isso daí vira um filme da Disney, sabe? É assim que é para viver? É assim que é a vida boa? É isso que é para se fazer na vida? Né? Então... Claro. É que nem você falou, se não tivesse o confronto, não teria transformação. Não, mas agora, eu queria a sua opinião sobre essa questão de direitismo, porque às vezes daí a gente fala, mas isso daí a gente carrega na vida da gente. Não, mas por que ele não faz tudo certo? Por que ele não acorda cedo? Por que ele não limpa a casa? Por que ele não... Porque a sociedade tem esses scripts bem claros e montados. Sim. Do direitismo. E aí parece, nossa, mas esse pessoal aí, os homossexuais, eles estão sujando nossa sociedade. Os negros, eles estão sujando nossa sociedade. Os judeus, eles estão sujando nossa sociedade. Os mendigos na rua, eles estão sujando nossa sociedade. E existe essa necessidade de... Não dá para tirar esse pessoal do meio. Eles estão sujando a minha história. E se a gente parte desse olhar, a gente manifesta isso. A gente pode até escamotear. Não, eu não sou tão assim. Eu sou mais intelectual que isso. Eu sou mais inteligente que isso. Mas, na verdade, a gente, no fundo, na verdade, mesmo se tirar o discurso de cima, o de baixo é isso que tem. É isso que tem dentro de você? Então, é aquela coisa, né? Quer dizer assim, em que medida eu sou responsável pelos meus valores? Porque é como você falou, eu nasci em uma sociedade burguesa, elitista, preconceituosa, racista, homofóbica, mas eu falo que eu não sou isso. Hoje mas em que nem tá na moda. É feio não ser... Claro. É feio falar isso também. Você pode ter tudo isso dentro de você, mas falar já... Mas em que medida eu, de fato, escolho meus valores? Como você falou, quer dizer, é fácil criar valores? Não, eu não sou, eu sei que é errado. Sim, eu sei que é errado. Mas, como você falou, talvez tenha aquela expressão de dentro que pulsa em mim e antes de eu me manifestar, ela já se manifestou. Então, mas sabe o que eu acho que é interessante? A gente está já há algum tempo fazendo esse debate aqui, que é exatamente isso. Que eu acredito que esse debate, esse tipo de coisa, é um expediente para a gente tentar tocar esses lugares mais profundos. Porque se uma pessoa que cresceu numa sociedade burguesa, preconceituosa, cheio de história, e tem ainda por cima essa camada de não, mas eu aceito... De hipocrisia. Tudo. Não, mas eu aceito negro, eu aceito chinês, eu aceito o pessoal da Venezuela que está entrando no Brasil, eu sou assim, eu entendo a pluralidade. O discurso, você já tem um centro preconceituoso, mais a camada externa de discurso mediador hipócrita, talvez. Mas eu acho que, inclusive, nosso expediente aqui é de tentar, então, mas peraí, como que eu não vou tocar nunca nesse centro? Esse centro ele tá blindado? Eu cresci assim, eu sou isso. A única coisa que eu posso fazer é disfarçar. O melhor que eu consigo fazer é disfarçar. Eu não consigo tocar nesse centro. Esse é o meu core. Então, você acha que não? Porque você é da filosofia e das ciências humanas que discute várias questões desse tipo. Você toca nesse centro ou esse centro já está blindado? Porque assim, eu acho que é aquela coisa, quer dizer, ao mesmo tempo que parece, às vezes, que esse centro está blindado, ele existe e tudo mais, ao mesmo tempo também eu penso em que medida, de fato, esse centro existe. E ele é consolidado. Porque a sociedade muda muito também. Esse é um problema. E a cultura, ela é uma grande anarquia, entendeu? Então, quer dizer assim, se a sociedade brasileira tivesse a mesma cultura há 200 anos, não faria sentido não existir escravidão hoje em dia. E não existe. E muito pelo contrário, é combatido, qualquer forma de racismo. Pelo menos assim, no debate social é combatido. Né? Na vida privada a gente sabe que o negócio é um pouco diferente. Mas assim, esse movimento, eu acho que ele mostra que o ser humano ele tem uma disposição interna à mudança. Se é bom ou se não é, são outros 500. Mas assim, que na verdade parece que está tudo acontecendo num processo caótico e às vezes a gente tenta assim, sabe, se agarrar em algumas coisas para falar, não, peraí, deixa eu ver, ó. A sociedade ela é racista, a sociedade ela é burguesa,
A sociedade, ela é isso, eu vivo dentro dela, então eu devo ter um conflito entre uma visão mais aberta de mundo e, ao mesmo tempo, os preconceitos que estão e formaram, eu tenho que desconstruir. Mas a questão é, em que medida esses preconceitos, eles de fato existem no ser humano e em que medida eles se manifestam? Porque, por exemplo, assim, eu estava pensando esses dias, né? Falar, porque toda a sociedade é racista, todo branco é racista, é o racismo estrutural. Né? O racismo estrutural, quando você é racista, você nem sabe se é racista. Sabia disso? Aí eu pensei, pô, pera lá, eu interajo com pessoas negras, tenho amigos negros, sem o menor problema. Nunca tratei mal, nunca diferenciei. Eu ouço música negra. Eu contemplo a arte de pessoas negras. Quando eu tô vendo televisão, o filme aparece um ator negro, isso não muda em nada pra mim, a história. Eu sou racista? Quer dizer, cadê? Cadê todo aquele background anterior que foi falado? Entendeu qual é o ponto? Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que parece que é muito palpável, ao mesmo tempo pra mim me parece muito simplista, porque eu acho que a cultura é um grande caos. Por isso que ela muda toda hora, entendeu? Porque a gente não sabe direito o que está acontecendo. Aí eu fico imaginando, quando a gente fala da gente, a gente fala, nossa, eu sou uma pessoa preconceituosa, mas a sociedade externa, eu tenho essa camada falsa externa, ou não? Bota uma interrogação em cima. E depois eu falo assim, mas a sociedade é um caos. Então essas coisas me transpassam de qualquer forma, querendo ou não. Pelo menos foi assim que eu entendi mais ou menos o que você disse. Agora vamos tirar da gente, vamos olhar em outro. Quando a gente olha na gente mesmo, fica tudo muito confuso, eu acho. Quando a gente olha no outro, fica mais claro. Então eu fico imaginando um nazista, né, quando a gente falou da lista de Schindler, o nazista, que ele cresceu vendo o judeu como uma praga. E aí ele tem aquilo muito forte dentro do core dele, no centro dele, no âmago dele. Estava convivendo, então ele tinha uma parte hipócrita também que fazia mediar com os judeus. Até que chega alguém e fala, não, larga a mão. Não precisa ser hipócrita. Não precisa ser hipócrita, esse pessoal é rato mesmo, eles são baratas mesmo, vão matar essa galera, eles estão sujando o nosso jardim está cheio de praga, vamos tirar a praga do jardim, vamos tirar a praga daqui. Aí você vê, se você colocar esse judeu junto com esse nazista que tem esses valores e agora tirou o verniz de cima, eles conseguem ficar numa boa, eles conseguem se hermanar de verdade, eles se dissolvem um no outro. Você tem amigos homossexuais que você convida para sua casa e você gosta das conversas dele, você gosta dos comportamentos dele, você fica tranquilo, você se dissolve na maneira dele ver e pensar o mundo. Então eu fico imaginando um judeu lá na época do nazismo, brabo, você não consegue colocar uma pessoa que você realmente não respeita e tem os valores de oposição e se dissolver na história dela. Pelo menos é assim que eu penso. O que você acha? Que é possível? Que é plausível? Nas grandes diversidades que existem hoje na nossa sociedade, você acha que você consegue realmente, de fato, se dissolver nela? Na vida prática, você vê eles transpassando na sua vida? Ou você acaba vendo você com seu grupeto aqui? Eu gosto deles. Só que eles lá, né? Eles lá 1 quilômetro de distância. 2, melhor, né? Se tiver 5 quilômetros, melhor ainda. Avisando que eu perguntei isso para um cara, né? Falei, você alguma coisa contra homossexuais? Ele, não, nada, só quero eles longe de mim. Falei, que bom, né? Pô, temos um humanista aqui, né? É interessante isso, porque assim, como que a gente pode construir a alteridade? Né? Quer dizer, essa relação com o outro. Entender que existe um outro, que tem coisas que também estão em mim, e que não é pior do que eu, objetivamente falando. Né? Como que a gente constrói uma alteridade? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer aqui é a caricatura, é o estereótipo. Não, mas eu acho que as pessoas vivem de estereótipo, você não consegue dar conta disso. Esse é o problema. Né? Que nem agora você está falando, eu estou imaginando nessas missões de paz que você coloca um judeu contra um palestino, mas não sei o que lá, e tenta fazer uma negociação. Que negociação? Eles se odeiam no âmago da questão. E eles não estão dispostos a fazer nenhum movimento de transpasse. Né? E isso vando para as culturas, assim, sociedades. As pessoas procuram ser políticas, procuram tentar falar a coisa certa na hora certa. Mas que não é tranquilo, não é, porque a gente carrega esse centro da gente com a gente. Essa coisa que a política, que as pessoas tentam ser, ela é interessante se a gente pensar assim, numa etiqueta. Você pode não gostar da pessoa, mas você finge que você gosta. E tudo bem, porque vai ser rápido. O problema seria a convivência, né? Se você tem que, de fato, conviver com a pessoa. Mas também eu acho que ela é muito paliativa. Eu acho que ela não pega no âmago da questão, se é que isso tem alguma solução. Entendeu? Assim, sabe? Porque também, assim, eu acho que não dá para a pessoa se abrir totalmente e, eu aceito tudo e todos.
Porque é que nem você falou, é muito fácil fazer esse discurso. Mas também é porque talvez a gente não precise aceitar tudo no nosso dia a dia. Não, se a gente consegue ficar na nossa trincheira, bonitinho, quietinho, Sim. Tudo bem. O problema é quando você tem o outro na tua frente, que foi o que você acabou de mencionar. Então você falou isso daí, imediatamente pensei na França, que eu conversei com os franceses, que estão assim, eles não se aguentam mais, porque no bairro inteiro deles é de árabe. Então se ele vai comprar na esquina um papel sulfite, quem vai te atender é um árabe. E lá tem um monte de comportamento de hijab e de tudo quanto de pôr sapato para fora e tudo mais, que agride a forma deles serem. Só que eles estão ali, eles estão presos no mesmo lugar. Então, eu acho que aí é essa questão da alteridade. Quer dizer assim, como que a gente rompe um estereótipo e encontra a humanidade? E aí você dá a humanidade. Sabe, porque quando a gente falou, por exemplo, da lista Tinder, a gente falou dessa desumanização. Quando a gente falou do Hotel Ruanda, a gente falou da desumanização. Tanto que eles falavam, são baratos, você está escondendo baratas, mas não era barato. São pessoas como eles. Tanto que a gente tinha que olhar o documento para ver quem era quem, né? Não era um dado objetivo da realidade, né? Quem era tu, quem era o tu. Eles tinham que ver a documentação da pessoa para ver o que ela era, antes de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu acho que seria tentar ter uma consciência de alteridade, de entender que, na verdade, as pessoas são muito mais ricas do que esse tipo de traço. Que o essencial do ser humano não está aí, sabe? Seria uma característica acidental, não essencial. Eu fico imaginando o francês e o árabe. Tá, você falou isso daí, e daí? Só que você vai lá, o outro vem de pressupostos muito diferentes, né? Talvez... Vem de valores muito diferentes. Essencialmente... O árabe olha, talvez, para a mulher francesa como se ela fosse uma prostituta, quase como uma assim, porque ela não se cobre, ela é vulgar, ela está pedindo para ser violentada, sabe? Ela está pedindo na cabeça dele, por causa dos valores e das crenças dele. E aí acontece, tipo, essas violências que acontecem lá, acontece estupros e coisa mais, mas ela pediu, eu simplesmente, entendeu? Na cabeça do outro, é outro entendimento totalmente diferente. E aí parece que não tem discurso meio termo. Parece que o negócio é porrada. Talvez aquele olhar ingênuo do Forrest Gump seja uma boa resposta, né? Quer dizer, esperar primeiro ver o que a pessoa traz para você, né? Antes de chegar batendo, né? Quer dizer, antes de eu falar que negros não podem entrar nas universidades, conviver com a pessoa, deixar a pessoa entrar, talvez se abrir nesse sentido, seria uma postura mais interessante. Interessante. Bom, beleza, vamos às notas? Vai, o que você achou do roteiro desse filme? Não, o roteiro é muito bem construído, o filme também é muito divertido, eu gostei bastante, achei uma história muito bem construída, do começo até o fim, bem legal, dou 9 pro roteiro, 9. Tá. Eu só achei meio cafona o Forrest Gump não ter tesão nenhum, ele só faz sexo uma vez na vida dele, e é justamente para nascer o filho dele, sabe? Achei meio careta, mas gostei, o roteiro é excelente. Eu gostei muito do roteiro, eu achei que contou a história de uma forma interessante, né? Ele sentado no banco de praça contando, relatando, fazendo a retrospectiva da vida dele, uma vida interessantíssima, cheio de fatos inusitados, e contar a história dos Estados Unidos desse período, né? Da década de 40 até a década de 60, 70. Então, 9,5 para roteiro. E o quanto você acha que esse filme se encaixa no nosso tema, nosso recorte temático, sociedades opressivas? Então, eu acho que esse filme, de certo modo, ele passa o pano para a sociedade opressiva, como eu falei no começo. Porque, assim, eu acho que ele é um filme que ele fala assim, olha, não precisa fazer muita baderna. No final, as coisas acabam se ajeitando, assim, né? Eu não consegui tirar esse não olhar moral, embora eu achei que você tenha falado coisas muito interessantes sobre o filme, esse lado mais humano, o drama da gênio, mas eu acho que ele ainda é um filme muito moralista. Então, eu achei que esse é um filme a favor, um filme conservador, sabe assim, a favor da sociedade opressiva americana. Porque eu acho que ele desqualifica um pouco os movimentos de crítica. Então, eu dou uma nota 6. Bom, eu dou como sociedades opressivas, eu falei disso outro dia, vou falar isso de novo. Depende muito de quem dialoga. Então, acho que nós dois, a gente conseguiu fazer um excelente diálogo de sociedades opressivas aqui, inclusive desse processo de temperança e de amalgamação e tudo mais. Então, graças ao nosso discurso, a gente fez desse filme um bom filme de sociedades opressivas. Então, eu dou uma nota, acho que não é nem para o filme, é para nós mesmo. Eu dou uma nota 9. Qual que é o outro tema mesmo? Filosoficamente, o que o filme te fez pensar?
pensar? Eu acho que agora mesmo no nosso debate, eu pensei várias coisas e eu procurei encontrar palavras e jeitos de dizer coisas que estavam dentro de mim que talvez eu não saberiam falar. Então, me fez pensar pra caramba. E agora eu liguei aqui o turbo. Então, eu dou nota 9. Te fez pensar ou não? Como que foi? Não, me fez pensar sim. É um filme interessante. É um filme que eu acho que ele tenta se vender como inocente, mas ele é bem malicioso, esse filme, né? Então, ele me fez pensar, mas eu não sei se o filme queria que eu pensasse tanto quanto eu pensei. Aquela história, nós fazendo o processo, né? Nossa, acho que no final das contas é para nós a nota, não é para o filme. Não, mas eu dou um 8, Então, pessoal, o que vocês acharam que o filme fez vocês pensar? Nosso bate-papo fez vocês pensarem, tá? Se tiver oportunidade, bota aí abaixo para a gente saber. E por hoje é isso. E lembre-se, deixe seu comentário, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse debate. E ligue o sininho para ficar atento aos outros vídeos que nós postaremos no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.